Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 170, gravado em 2 de fevereiro de 2026. Há muitos anos atrás, quase 20 anos, na verdade foi dia 23 de fevereiro de 2009, vão fazer 17 anos, eu escrevi um artigo que foi parar em vários jornais do Brasil. Naquela época, eu não fazia podcasts nem vídeos para o YouTube. Isso era muito embrionário, nem existia. Naquela época, parece que a gente está falando do século passado, estou falando de 2009. Mas eu escrevia artigos e colocava no meu site. E esse artigo, Calibração de Pessoas, ele teve um sucesso muito grande. E eu vou ler, eu não gosto muito de ler artigos, mas o artigo é muito sintético e eu não quero esquecer nada para falar com vocês. O que eu escrevi? Calibração é um procedimento que visa estabelecer uma relação entre dois instrumentos. Você quer calibrar um paquímetro, por exemplo. Você quer calibrar um viscosímetro, você quer calibrar um micrômetro, para que ele dê lá na sua produção a medida mais certa possível. Você contrata um laboratório ou internamente mesmo, você toma um instrumento de referência, faz medições com os dois e ajusta o seu instrumento. Pronto, ele está calibrado, ele está de acordo com um instrumento padrão. Bacana, né? Isso é calibração. Aí vem a pergunta do meu artigo. Será que as pessoas também precisam ser calibradas? Nós, as pessoas? Eu vou dizer para vocês, após tantos anos, nós, as pessoas, nós somos a máquina mais complicada do planeta. Não é verdade? Nós viemos sem manual e viemos com defeito. Nós viemos com uma tendência, uns mais, uns menos, mas todos para o mal. Uma tendência. Por isso que a educação é tão importante. Porque naturalmente, ao natural, as pessoas, nós não somos pessoas boas. Por isso é que nós precisamos, assim como os instrumentos, que vêm sem defeito, vêm funcionando, vêm com manual, não são tão complicados como nós, imagina nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitos gerentes de RH, mas muitos. Eu diria que eu nunca encontrei um fora deste conceito que eu vou dizer agora. São incompetentes para entender a importância de um processo chamado avaliação de desempenho. A maior queixa que eu, Mubarak, encontro nas empresas não é sobre equipamentos. Pô, Mubarak, essa máquina não funciona. Também tem isso, mas é bem pequeno, porque daí a gente conserta. Ela tem manual, ela veio funcionando. Ela muitas vezes não é tão complexa quanto, aliás, 100% das vezes, quanto o ser humano. As queixas nas empresas não são totalmente contra o mercado. Porra, o mercado! As queixas nas empresas são contra as pessoas. Todo mundo se queixa das pessoas. É uma série de erros, mas uma montanha de desvios de comportamento, de atitude, de preguiça, de roubo, de meter atestado, de mentiras, de leniência, de desleixo. Pois se este é o fator que atrapalha a sua vida, você precisa entender que pessoas, nós, eu, Mubarak, estou incluído, eu não estou dizendo vocês, estou dizendo nós. Nós somos, repito, a máquina mais complicada do planeta, viemos sem manual e com defeito. Então nós precisamos de calibração muito frequente e a maioria dos gerentes de RH, a maioria eu estou falando porque só para dar uma chance para a sorte, mas eu nunca encontrei um que tivesse essa abordagem, que dissesse, não, Mubarak, a gente precisa fazer uma avaliação de desempenho mensal com as pessoas, ou no máximo bimestral, mas não anual. Mas nenhum processo anual funciona bem numa empresa, você faz uma vez por ano, mas você é louco. Satisfação de clientes, NPS, avaliação de desempenho das pessoas tem que ser feito mês a mês. Agora, os bobocas de RH,
Eles aí, para fazer uma avaliação anual, eles criam um calhamaço de perguntas, 20, 30 perguntas, mas é evidente que gestores e equipes vomitam ao fazer essas avaliações de desempenho. Faz algo complicado, muito extenso, uma vez por ano. Esta é a receita, gestorazinha de RH, para não funcionar. E aí você fica se queixando, eu quero ser um RH estratégico. Porra, você não sabe nem fazer o processo principal da sua área, junto com seleção e treinamento, que é a avaliação de desempenho. Entenda a natureza do ser humano. Por favor, entenda que pessoas, no máximo, conseguem estabilidade em um mês. Uma vez alguém me perguntou no curso, qual é a empresa de maior sucesso no mundo, na sua opinião, Mubarak? E eu disse, a Igreja Católica. É a única empresa do mundo que tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e é a única empresa do mundo que virou um país. O Vaticano é um país. As pessoas não entendem porque quando o Papa chega, os presidentes da República, dos países, vão recebê-lo com honras. Não é porque é um chefe religioso, senão eles têm que receber com honras o chefe dos mormons, o chefe dos batuqueiros, o chefe dos umbandistas, o chefe dos protestantes. Não, é porque o Papa é o presidente da República do Vaticano. Então vocês imaginem uma empresa durar mais de 2.000 anos e virar com um patrimônio gigantesco e virar um país. E qual é um dos segredos, não somente da Igreja Católica, eu estou tomando a Igreja Católica como exemplo por ser o exemplo mais notável, mas todas as igrejas, é a missa. A Igreja Católica, assim como outras igrejas, os espíritas, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, os muçulmanos, não sei quantas vezes por dia, têm que rezar em direção a Meca. Eles sabem que nós, pessoas, somos volúveis, nós somos instáveis, nós não somos confiáveis. Então nós precisamos ser calibrados toda hora, toda hora, toda hora. Não há como uma pessoa se desenvolver adequadamente na vida sem receber os feedbacks adequados. Agora, pergunta qual é a área de RH que é especialista em treinar os seus funcionários em feedback. Pergunta para os gerentes de RH o que é uma avaliação de desempenho simples. Pergunta para os gerentes de RH se eles conhecem esses conceitos de calibração de pessoas. Por isso é que esse artigo viralizou tanto. A gente precisa calibrar pessoas. Nós, muitas vezes, fora das empresas, nós temos terapeutas, temos serviços de psiquiatria, de psicologia para nós, porque o terapeuta nos calibra, a missa nos calibra. Você aí que está me olhando, você se calibra onde? A calibração tem que ser com um padrão de referência, não tem? E o padrão de referência nas empresas são as metas e principalmente os valores da empresa. Você se calibra na religião. Por que tem tanta gente hoje perdida? Você está vendo aí essa bagunça que é o mundo, as ditaduras sobressaindo? Por quê? Está faltando calibração, está faltando religião, está faltando Bíblia, está faltando avaliação de desempenho, está faltando autoconhecimento. Conclusão: implante o processo de avaliação de desempenho simples com 3 perguntas e faça mensalmente. As 3 perguntas são: o que você deve parar de fazer, o que você deve começar a fazer e o que você deve continuar fazendo. Feedback positivo esse último. Faça isso, uma avaliação de desempenho simples e frequente, assim como a missa é de 50 minutos, simples e frequente, ou o culto na sinagoga, ou o culto, ou as orações dos muçulmanos, ou o culto dos protestantes. Não acredite em avaliações de desempenho extensas e muito espaçadas. Nós, os seres humanos, precisamos de calibração pelo menos semanal. Paulo Mubarak gravou o episódio 170, Calibração de Pessoas, em 2 de fevereiro de 2026.